Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? Na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 154, Nas Trilhas da Fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação espiritual. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do teu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Lição 154, Nas Trilhas da Fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo, primeiro versículo. Boa noite a todos. Quando a gente vai fazer a reflexão, né, de uma leitura tão profunda como essa que Emmanuel nos traz, interpretando um versículo do Evangelho, a gente tem que pensar no que essa leitura pode acrescentar na nossa vida, como uma lição a ser aprendida, mas também como um conselho. É interessante pensar que os apóstolos de Jesus, para quem tem o hábito não só de ler a Bíblia, mas tentar interpretar em vários sentidos, em vários aspectos, né? Na profundidade da mensagem do Evangelho, mas também num aspecto mais social, num aspecto em que você vai observar a característica dos apóstolos. Não eram pessoas de grande cultura, eram pessoas do povo, pessoas mais simples, mas pessoas que tinham uma fé muito grande. Mas o principal aspecto a considerar é que não eram pessoas perfeitas. E isso tem muito a nos dizer, que nós não precisamos ser perfeitos para poder ser instrumentos de auxílio, para poder seguir ao Cristo. Mas o mais importante dessa lição, ao meu ver, é justamente quando fala da transformação do Pedro. Quando fala que Pedro buscou o conhecimento. E é uma lição tão propícia para um momento em que a gente pensa que a gente está buscando algo mais, e às vezes nós temos preguiça do conhecimento,
do estudo, da interpretação. Falando do ponto de vista espírita, muitas vezes queremos muito fenômeno, mas se tem, vai nos oferecido para nós uma mensagem, um estudo, uma palestra, às vezes nós nos deixamos levar pela sonolência da acomodação. E essa transformação fala muito, não só dessa busca de conhecimento do Pedro, mas da lapidação de certas características que ele tinha. Nós não podemos esquecer que, embora diante do Cristo jurasse ele fidelidade, no momento, né, em que se viu acossado pela guarda romana, ele negou o Cristo 3 vezes. E nós? Quando que nós negamos o Cristo? Porque é muito fácil nós nos dissermos adeptos do cristianismo. Não estou aqui nem ponderando a orientação religiosa. Estou falando do cristianismo sem dogmas, da profundidade da mensagem do Cristo, da profundidade da vivência do Cristo, do que ele nos exemplificou em vida. Então é muito fácil nós sermos cristãos. Mas às vezes, nas pequenas coisas da vida, nós percebemos que nós estamos longe de buscar essa transformação que o Evangelho nos pede e que os apóstolos de Cristo também veio para nos ensinar. Cristo selecionou muito bem os seus apóstolos, porque eles sabiam que eles iam dar conta. Ele não selecionou espíritos perfeitos para vir fazer parte do seu séquito e da continuidade da sua mensagem, porque ele também tinha uma mensagem para nós. Olha só, eu não estou pedindo perfeição. Eu estou pedindo perseverança no bem, no amor, na verdade, principalmente. Porque às vezes nós nos tornamos cegos diante da verdade do outro. Às vezes, nós nos tornamos cegos porque achamos que o nosso ponto de vista é único. Às vezes, nós nos endurecemos e não nos transformamos. Porque fechamos os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Cristo que é passada para nós com nossos irmãos do caminho. Eu não preciso de ser um grande estudioso, às vezes um amigo de caminhada, às vezes um conhecido, às vezes os nossos maiores adversários têm a mensagem que vai nos despertar, para que possamos ser fiéis à nossa consciência, ser fiéis a escolhas que vão nos transformar. Que quando ouvirmos uma mensagem dessa, possamos nos colocar diante de um espelho e vestir a parte que nos cabe. E não pensar que cada mensagem que eu ouço é para um familiar, para um vizinho, para um amigo. Todas as mensagens são para nós. Todas as mensagens são convites de transformação. E eu quero chegar num ponto que sempre que eu sou convidada à prece, eu gosto de focar minha oração muito na cura. Porque não vamos nos iludir. Grandes doenças, pequenas doenças, somos enfermos. Se o corpo não está enfermo, nossas emoções estão enfermas, nossa alma está enferma. E essa transformação que o Evangelho nos pede é o caminho para a cura. Nosso corpo só adoece porque o nosso espírito fica doente. E o nosso espírito adoece porque às vezes nós estamos lutando demais contra moinhos de vento, né? Falando poeticamente, lembrando Don Quixote. Nós às vezes aumentamos demais as nossas dores, os nossos problemas, porque isso às vezes nos torna importante, nos torna o foco da atenção. E nós vivemos em um momento que nós estamos muito carentes de contato, de calor humano, e isso está nos adoecendo. As mídias sociais, o mundo virtual,
A globalização está fazendo com que a vida parece que está passando muito rápido. E nós nos esquecemos das coisas pequenas do nosso cotidiano, mas que nos faz mais forte. Nós esquecemos das relações com o outro. Nós esquecemos que o amanhã pode não chegar. E eu esqueci. Esqueci que eu tenho que dar atenção para um filho, que eu estava ocupado demais. Eu esqueci que eu tenho um pai ou uma mãe idoso. E há quanto tempo eu não visito? Eu esqueci dos amigos. E às vezes, um amigo está te pedindo um tempo e você pensa, daqui a pouco. E o daqui a pouco é tarde demais. E isso só faz com que a gente aumente a nossa bagagem, que muitas vezes está pesada de culpa. Porque nós sabemos que estamos falhando, que estamos esquecendo de viver com o outro, de conviver com o outro. Então eu quero convidar a todos que essa oração seja oração de reconciliação, seja oração de perdão, seja oração de amizade, seja oração de amor. Que essa seja uma oração onde nós vamos buscar o melhor no outro, porque eu tenho sempre a sensação de que nós sempre estamos vendo o copo meio vazio. Porque nós esquecemos que nós criamos a vida que nós queremos, a vida que nós almejamos. Mas nós não criamos sozinhos. Nós precisamos dessa interação, nós precisamos do outro. Nós precisamos aprender a ouvir o outro. Nós precisamos aceitar o outro. E não fazer com que todos sejam copo ou carbono, porque parece que o mundo está muito assim. Todos querem fazer as mesmas coisas, tudo igual, buscando holofotes que só nos mostram o quanto nós estamos vazios. Que nós possamos hoje curar principalmente a nossa solidão. Essa solidão que faz com que a gente se sente invisível no meio de uma multidão. Que faz com que a gente se sente invisível diante das pessoas que nos cercam. Que faz com que às vezes a gente sinta que não tem por onde correr, por onde buscar auxílio diante das nossas dores, das nossas angústias, porque estamos ocupados demais para estar com o outro. Quero convidar a todos a fechar os olhos, a levar o pensamento a Jesus, e que esse primeiro pensamento seja um pensamento de perdão. Dentro do ritual católico, a gente tem um ato de contrição, em que a gente diz, Senhor, me perdoa, porque eu pequei, por atos e por pensamentos. Que nossos pensamentos possam ser pensamentos de amor. Que nós possamos pedir perdão para podermos ter a graça de ser perdoado. Que possamos reconciliar com o nosso inimigo. E esse inimigo, ele está à distância de um reflexo do espelho, porque nós somos o nosso maior adversário. Porque ninguém vai nos fazer falhar, a não ser as nossas escolhas equivocadas. Que possamos, nesse momento, sentir a energia curativa de Jesus. Porque à medida que nós pedimos perdão, nós também nos colocamos na qualidade de ser perdoado. E o perdão é o caminho para a cura de todas as nossas enfermidades, seja elas físicas, emocionais, espirituais. E nós rogamos assim, Jesus amado, nos auxilie a despertar para o verdadeiro sentido de ser cristão. Nos auxilia, Jesus amigo, a entender o poder que tem a nossa fala,
Nos auxilia, Jesus amigo, a vigiar mais, porque mesmo que ainda não tenham aprendido a orar, as nossas dores nos levam à oração, mas que possamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente os nossos julgamentos. Nos auxilia, Mestre da vida, nos auxilia a aprender a ser bom, nos auxilia a aprender a ter compaixão, nos auxilia a ter percepção do quão pequeno nós somos, para que nós possamos evitar nos colocar na posição de juiz de alguém. Nos auxilia, Mestre da vida, a olhar para dentro de nós mesmos e procurar eliminar as nossas sombras, procurar deixar que o nosso coração seja puro, para refletir o seu mais puro amor. Que nesse momento nós possamos vibrar com amor, com alegria, com paz, com serenidade, para todos aqueles irmãos enfermos que estão ausentes, mas que estão presentes nos nossos desejos, nos nossos anseios. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos. Que a espiritualidade amiga possa chegar até nós, nos intuindo, nos despertando, nos acolhendo e nos orientando. Ser conosco, Mestre da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que todos podemos ficar em paz.